E aí, meus amigos, tudo beleza? Aqui é o Luiz Eduardo, professor e coach aqui do Estratégia, né? E hoje eu tô vindo aqui falar com vocês nesse vídeo um pouquinho sobre como o nosso cérebro funciona e como isso vai impactar não só nossas revisões, mas também nossos resumos, né? Porque é através dos resumos que a gente faz as revisões. E também sobre como a gente pode otimizar esse processo, né? Quando eu paro para pensar sempre para que servem essas dicas de estudo que a gente comenta, que a gente passa lá no Estratégia, na verdade, nenhuma dessas dicas aqui que eu procuro passar para vocês, né, que são coisas que eu fiz ou conheci alguém que fez e deu certo, nada disso é para transformar a reprovação em aprovação. Se você continuar estudando, não desistir, persistir, sem dúvida uma hora você vai ser aprovado. Agora, essas dicas servem, na verdade, para otimizar teu tempo, para fazer com que esse caminho entre a reprovação e a aprovação, ele aconteça de uma maneira mais rápida, né? E eu cometi muitos erros no início da minha preparação, coisas bobas, né? Como, por exemplo, estudar sem revisar nada. É um erro que eu cometi que, se eu pudesse voltar atrás, eu teria economizado alguns meses aí na minha preparação. Da mesma forma, estudar querendo fazer resumo escrito, aqueles resumos extensos pra caramba, né? Eu percebia que eu demorava ali, se eu demorasse 4 horas para estudar uma aula, eu demoraria mais 2 horas para fazer o resumo escrito daquela aula. Então, esses erros que eu fui cometendo, que quando eu olho para trás, se tivesse alguém para me passar uma dica naquilo ali, eu teria poupado algum tempo. E a dica que eu queria te passar hoje aqui, na verdade, é sobre o funcionamento do nosso cérebro, né? Bem, lá no dia do concurso, o que você vai ser testado vai ser em relação às memórias que você tem na tua cabeça, né? Vai ser cobrado naquela memorização mesmo, do ponto que, por mais que você saiba ou que você não saiba, se você tem aquela informação na tua cabeça na hora da prova. Quantas vezes eu não fui fazer uma questão de prova, eu já tinha feito aquele assunto, estudado, sabia como resolver, mas percebi que na hora de tentar buscar na minha cabeça, o conhecimento necessário para matar a informação não veio, né? Isso porque o conhecimento, aquela informação não estava fresco o suficiente na minha cabeça. O que acontece, pessoal? O nosso cérebro ele funciona através de hábitos, né? Então, se você tem em determinada época da sua vida muita frequência de contato com uma determinada informação, você acaba memorizando aquela informação, né? Ou não necessariamente memorizando, né? Que é memorizar é 100% ali de qualidade naquela informação, mas talvez 80%, 90%, é um palpite muito forte, você vai ter daquela maneira a informação na sua cabeça. Agora, quanto mais frequência de contato você tem com aquela informação, você consegue ter aquela informação com uma qualidade boa na sua cabeça, a ponto de chegar na prova e conseguir acertar a questão, você conseguir recuperar a informação e aplicar na prova. Então, a frequência que vai fazer, que vai criar o hábito de contato. Pensar na senha do seu cartão de crédito. Se você usa muito, você vai sempre lembrar. Se você não usa muito, muitas vezes você vai chegar para fazer a compra e vai, caramba, qual é a senha desse cartão aqui? Não me lembro mais, né? Aconteceu comigo, porque no banco que eu tô, tem o cadastro biométrico agora, né, com o dedo. Você vai lá e dá uma dedada no caixa eletrônico e ele não te pede a senha. Só que uma vez, teve uns dias aí que eu fui num outro caixa eletrônico, que eu não tenho costume de ir. Quando cheguei lá não tinha o controle biométrico, então eu tive que lembrar a senha, não tinha senha na minha cabeça porque eu tinha parado de usar a senha. Então você vê que a frequência de contato ajuda muito. E em relação à frequência de contato, tem um estudo por ciclos que a gente recomenda, que eu discuto isso melhor com vocês em outro vídeo. Aqui, hoje, o principal é falar com vocês sobre um método alternativo ao método da frequência de contato para você memorizar alguma coisa, né? A nossa cabeça, então, nosso cérebro, ele vai se apegar aos hábitos, à frequência de contato para memorizar, mas tem uma outra alternativa, que são as emoções. Quantas vezes a gente já não viveu situações na nossa vida em que a gente vive uma única vez, mas a gente se lembra daquilo para sempre? Então, o nosso cérebro ele se apega à frequência, mas tudo que traz uma emoção muito forte, algo muito diferente, ou até talvez algo muito engraçado, tem o potencial de, naquela única vez, marcar a gente para sempre, né? Então, quando eu comecei a perceber que tinha essa consequência aí, esse tipo de atitude aí, esse tipo de eventos emocionantes, vamos colocar assim, na nossa vida, eu comecei a perceber que também no meu material escrito, quando eu fazia algum grifo, alguma anotação mais engraçada ou muito diferente, eu percebi que aquilo me ajudava a decorar com uma frequência menor. Então, veja só o ponto que a gente está chegando. Vamos supor que uma determinada informação, se você fizer o resumo daquilo, né, fizer um grifo no seu material, você vai precisar de
5 revisões para ter aquele assunto com qualidade. Mas se aquela informação tiver grifada com um grifo de uma maneira mais emocionante, né, mais interessante, mais diferente, mais engraçada, provavelmente você vai conseguir memorizar aquela informação com menos frequência, de repente revisando 2, 3 vezes, né? Então, tenta levar isso para sua preparação. No meu caso, o que eu fazia? No meu material, eu sempre trouxe uma coisa muito importante de um professor que eu tive uma vez para cursinho pré-militar. E ele, sempre que tinha alguma coisa importante, uma informação, ele colocava a sigla IPC, né? Importante pra caramba. E eu sempre registrava isso no meu material, IPC, IPC. Eu usava um outro tipo de notação também, quando eu ia fazer uma prova e errava uma coisa importante. Aí eu ia lá na minha prova e desenhava um caixãozinho, bem simples assim, né? Um caixãozinho com uma cruz. E sempre que eu revisava o meu material, a cada revisão eu passava naquela anotação diferente e eu lembrava, não, isso aqui é uma coisa muito importante, isso aqui é uma coisa que eu tenho que lembrar. E como eu falei para vocês, por você criar um laço com o seu material diferente em virtude dessas anotações que fogem ao comum, né? Comum é você dar um grifo embaixo, né? Agora, quando você desenha alguma coisa, sei lá, desenha uma caveirinha, né? Aquela caveirinha com os 2 ossos cruzados assim e um crânio. E isso tudo tem o potencial de te fazer mais rapidamente memorizar aquela informação. Da mesma forma, tem um pessoal que usa canetas com diferentes cores no próprio material, tudo para otimizar isso. Ou tem gente que gosta de fazer mnemônicos, né? Muitos professores até ensinam os mnemônicos porque eles sabem que são tão diferentes, são tão engraçados que o concurseiro até consegue decorar com mais facilidade. Bem, a dica principal aqui é essa: tentar hoje no seu material, quando você estiver fazendo um grifo no seu material, perceber principalmente que se trata de uma informação que você tem que ter, que cai em prova. Então tenta criar com essa informação uma relação diferente, uma relação até que foge do normal, né? Então, fazer um grifo diferente nela. Por exemplo, no meu material, eu fazia 2 tipos de grifos também. Tinha os grifos amarelos, que eu fazia na primeira leitura, né? Quando eu estudava o meu material pela primeira vez. E depois, com o tempo que eu fui lendo o meu material posteriormente, eu fui percebendo que aqueles grifos amarelos continham muitas informações que não eram importantes, mas que no início da minha preparação eu achei que eram importantes. Então, na segunda leitura, eu já comecei a grifar em laranja. Então, essa diferenciação na minha cabeça do laranja, coisa muito importante, fazia eu criar uma relação diferente com o meu material. No meu material, o que era laranja era muito importante. Então, tenta criar essas diferentes correlações de você com o seu material, né? Isso vai te ajudar a criar uma memória fotográfica, te criar necessidade de menor frequência de contato para que você tenha a mesma memorização. Beleza, pessoal? Então essa é a dica de hoje, uma dica mais curta. O vídeo acabou ficando um pouco mais estendido, mas eu quero cada vez mais trazer vídeos mais curtos para vocês, assim, bem informal, para a gente bater um papo sobre dicas de estudo aí. Tranquilo? Te vejo na próxima. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Deixa a dúvida aí no comentário, qualquer coisa, tá bom? E até o próximo.